Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Fugindo um pouquinho do assunto de política, embora seja essencial e crucial falarmos desse assunto, a dica que a gente vai ver aqui é do nosso irmão Rainer Stigmiller, que já é veterano aqui nas dicas, manda excelentes matérias, né, que vale a pena a gente conferir. E inclusive você quiser enviar também, fazer como o nosso irmão Rainer, é só mandar para o contato encarando o sobrenatural 3@gmail.com. Para quem já tinha um endereço antigo, não mande mais para lá porque já encheu, né? A diferença desse novo endereço para o outro é só o número. Antes do arroba, em vez de colocar 2, você vai colocar 3. Só isso aí. E inclusive respondendo uma pergunta que fizeram, Davi, por que é que você não coloca o endereço em todos os vídeos? Porque senão muita gente fica mandando, família. E aí termina complicando, ao invés de ajudar é pior, porque é tanta matéria para conferir que a gente não consegue. Você vê que os veteranos eles sempre vão nas matérias que é possível fazer, não é? Eles já têm uma noção geral assim, boa, que diz, olha, essa matéria aqui dá para fazer, outras não. Infelizmente a gente começou aqui os tempos difíceis das plataformas, então certas coisas, certos pontos de vista não dá pra gente falar, é isso. Mas dentro do que é possível fazer, a gente faz o melhor para tentar despertar sempre mais um. Então a dica, ela tá na CNN Brasil, certo? E diz o seguinte, ó: OVNI, pilotos relatam presença de luz estranha durante o voo em Santa Catarina. Pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de um avião. Controle de tráfego aéreo afirma que não havia outras aeronaves na região, de acordo com os radares, né? Então a gente percebeu, meus irmãos, que ao longo de uma década para cá, os avistamentos de OVNIs aumentaram muito. E começou a ser tratado com mais naturalidade. Aquela coisa esconde, esconde, esconde. Hoje ficou difícil até porque todo mundo hoje tem um celular com uma câmera para filmar, né? Então essas coisas que simplesmente eram ignoradas pela grande mídia e fazia de conta que não acontecia, ficava restrito àquela região onde acontecia o tal fenômeno. Hoje, na hora que acontece, já ganha repercussão mundial, literalmente, porque pessoas que acreditam em aliens, em naves chegando aqui, seres tridimensionais e etc, né, dentro das várias milhares de teorias que existem, existe pelo mundo todo. Tem pessoas assim pelo mundo todo. Então não dá mais para esconder, tapar o sol com a peneira, como eles faziam. Então, como você sabe, o sistema sempre trabalha em 3 etapas. Primeiro eles negam, né, fielmente, depois eles ridicularizam e por último eles tratam com a maior naturalidade possível. É o que está acontecendo agora. Então a matéria continua dizendo, é uma matéria curta, tá certo? Ela diz o seguinte: uma luz estranha no céu chamou a atenção de pilotos em um voo de São Paulo para Porto Alegre no último sábado. Um incidente foi registrado em uma conversa entre a tripulação de um voo da Azul e profissionais do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. No diálogo, os pilotos afirmam ter avistado uma luz parecida com a de um farol de avião. No entanto, o controle de tráfego aéreo afirma que não havia outras aeronaves na região. De acordo com os radares, na linguagem técnica, observações desse tipo são consideradas objetos voadores não identificados, ou OVNIs. A CNN entrou em contato com a Azul, que respondeu em nota que os tripulantes seguem rigorosos protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. A companhia afirmou ainda que o incidente foi comunicado às autoridades. Eu tenho as imagens aqui, meus irmãos, o nosso irmão Rainer também enviou. E a gente vai conferir aqui juntos porque vale muito a pena, né? Esse tipo de coisa vale a pena ser pra gente conferir, para que a gente tire a nossa própria conclusão e não fique aqui no conceito, né, apenas da matéria. Até porque, se você prestou atenção já nas entrelinhas, né, no que a gente falou aqui, quando eles avistam qualquer tipo de luz e não conseguem, né, dizer o que é tratado como OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. O pessoal, quando fala em OVNI, já imagina uma nave alienígena, mas OVNI mesmo, né? A sigla significa objeto voador não identificado. Então, é exatamente o que eles viram. Mas vamos lá, vamos ver aqui o vídeo, né? E a gente já segue com a matéria. 4597, para poder informar quando as luzes sumirem. Agora apareceu novamente. Havia subido e agora apareceu novamente. O que eu posso informar para você é como se fosse o farol de uma aeronave fazendo um 360. Como se estivesse fazendo órbita, por isso eu perguntei sobre informação de defesa aérea. Se fosse uma aeronave fazendo um 360 e a cada vez que ela proa na gente, a gente tinha visto o farol dela. Mas, assistendo agora no momento, não existe um padrão de circuito de tráfego. É como se realmente é um movimento aleatório. Aparece, some, aparece sobre várias vezes durante as coisas. Prossiga. Mais uma informação, a gente voltou a estar apenas, por enquanto agora, novamente uma luz. Ela
praticamente de 12 para 11 horas. A posição agora em relação a nós é como se fosse sobre a lagoa. E agora já começa a ficar um pouco mais difícil de avistar. E a toda vez que ela aproava a nossa posição, nós avistávamos o farol, mas deu para perceber que em vários momentos o farol se manteve lateralizado. 5 no 7, você já deixou de avistar as luzes? As luzes, elas são cíclicas, elas aparecem. O vídeo foi publicado no YouTube em um canal não oficial do aeroporto, que realiza captação a partir de uma câmera instalada em um prédio a cerca de 2,8 km do aeroporto de Porto Alegre. No áudio é possível identificar que os técnicos do aeroporto pedem que a tripulação informe quando as luzes sumirem. Os pilotos informam que a luz desaparece e aparece novamente e que não há um padrão de circuito de tráfego, considerado movimento aleatório pela tripulação. De acordo com os pilotos, a luz segue ao lado da aeronave por um tempo, até quando se afasta rumo à Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É engraçado, meus irmãos, que toda vez que tem algum evento, um grande evento acontecendo na Terra, é normal ver essas luzes. Embora o sistema tenha escondido por muito tempo, existem inclusive pinturas clássicas de grandes figuras artísticas que hoje, são veneradas pela própria humanidade, consideradas até obras-primas, maravilhas da Terra. E nos quadros, de forma muito discreta, esses artistas conseguiam ali disfarçar essas luzezinhas. Isso tem sido observado em várias pinturas e em vários quadros pelo mundo. Naquela época não dava para tirar foto, então as pessoas faziam a pintura. O desenhista sempre existiu, então o pessoal fazia a pintura ali. Inclusive só quem tinha era rico, o cara tinha que ter muito dinheiro para contratar um artista desse porte. E às vezes, enquanto ele estava fazendo lá a pintura do cara, você imagina o trabalho que dá, você fazer uma pintura de alguém. Então a pessoa passava horas, pousando ali pro artista. E aí o que é que acontecia? Durante esse período que a pessoa estava ali pousando, geralmente aberta à natureza, às vezes era dentro de casa, de frente a uma janela, mas geralmente em algum lugar bonito da natureza, então o artista acabava vendo as luzes passando ali por trás da pessoa. Então esse tipo de coisa foi registrado dessa maneira, mas sempre foi ignorado, sempre foi tratado como bizarrice, como bobagem, e etc, etc. A moda hoje, depois dos filmes, do surgimento dos filmes, como a gente tem citado sempre aqui, é dizer que é nave voadora. Mas o que se observa de fato são essas luzes, Luzes que aumentam de tamanho, diminuem, luzes que se fragmentam em vários outros menores, depois se juntam de novo, desafiam totalmente as leis da física, acelerando velocidades absurdas e de repente parando, como se não precisasse frear, como se não tivesse uma matéria realmente ali que precisasse diminuir a velocidade, como todo o corpo exige pelas leis da física. Mas não acontece isso com essas luzes, é como se elas não estivessem nesse plano. Então são tantas coisas, meus irmãos, para se observar, que o ridículo se torna você simplesmente negar ou afirmar categoricamente, ignorando as outras várias teorias, que a certa é a sua. Não, é uma nave super tecnológica que está fazendo isso. Você vê que até mesmo a forma como elas se comportam, ela não tem muita lógica. Simplesmente faz e como se estivesse brincando, literalmente, Eu vejo até algumas pessoas que acreditam, tem canais aqui no YouTube, mas quando vão falar desses fenômenos, esse estranho comportamento, diz, não, mas isso aí é porque o ET tá brincando, tá curtindo. Então você vê que não é muito evoluído, Se tem esses mesmos sentimentos aqui, vamos perturbar ali, vamos deixar o pessoal confuso, nervoso, porque você imagina, um avião tá ali, ainda mais com essas tretas que tá acontecendo no mundo. Você imagina como se sente a tripulação, Entra em contato, olha, o que é isso aqui que a gente tá vendo? Não tá dando nada no radar. Você imagina o medo que se sente, Até porque também tem, e isso foi mostrado em um programa do Ratinho, família, bem antigo, Quando ainda era programa do Ratinho mesmo, não era Ratinho Show como é hoje, era o programa do Ratinho que era bem polêmico, recebeu vários processos da Xuxa, tinha os testes do DNA, que a gente ria pra caramba, o pessoal se agarrava lá, mas naquela época o Ratinho tinha entrado também nesse assunto, O Ratinho pisou no calo de muita gente, e um deles foi justamente esse, questionar essas questões, porque mostrava claramente, uma luz dessa passando por dentro de uma aeronave e em seguida a aeronave explodindo. Até as pessoas, não, mas foi um míssil, se é um míssil porque ele não explodiu, Ele continua passando, é como se fosse uma magia, um Kamehameha, um Hadouken, Saindo de baixo para cima e atravessando a aeronave. Então o Ratinho mostrou essas imagens lá, infelizmente eu não consegui aqui para mostrar para vocês, mas ao longo da história, família, tem muitos relatos desse tipo, É por isso mesmo que os pilotos, embora o pessoal trate isso como brincadeira,
mas quem é piloto sabe como deve se comportar, que existe até um protocolo de como se comportar diante disso. Então não é brincadeira não, família, esse fenômeno existe, a discussão não é essa, a discussão é o que é isso. Aí sim, né? Tem pessoas que simplesmente negam e fazem de conta que não acontece, que é só brincadeira, que é só coisa de filme, mas acontece sim, família. E o que a gente deve prestar atenção e se perguntar é o que realmente é. Enfim, meus irmãos, eu já tenho a minha teoria aqui, né? Eu já falei para vocês. Acho que ao decorrer desses anos, né, à medida que os anos vão passando, com tanta tecnologia como o drone, o famoso projeto HAARP, né, que embora não se prove que ele existe, o Blue Beam, principalmente, e ele, o grande causador desses fenômenos seria o Blue Beam. Embora a gente não consiga provar, meus irmãos, assim como a gente já previa, né, mesmo sem provas, é que o normal seria que esses avistamentos aumentassem. Que as pessoas começassem a acostumar, inclusive, com eles. E realmente é o que a gente está vendo na sociedade de hoje. Ninguém se assombra mais com isso, ninguém fica com medo mais disso, né? As pessoas já agem com naturalidade quando se dão, quando conseguem elas mesmas, elas próprias gravarem alguma coisa desse tipo. Então isso já é, meus irmãos, todos os aspectos do que muitos teólogos, né, chamado de conspiração, teólogos da conspiração já falavam. Olha, vai chegar um ponto que as pessoas vão gostar desse fenômeno, né, e vão começar a ouvir, começar a tentar entender, né, estão passando um recado. E tem filmes novos, eu assisti um agora, um tal de Moonfall, acho que é esse o filme, estava o título em inglês, mas se trata que a Lua seria uma base alienígena, né, dos nossos ancestrais. A história do filme se trata disso. E nele, a Lua está se aproximando da Terra, destruindo tudo, né, por causa do atrito ali dos dois corpos, né. Então o que é que acontece? Eles vão lá para a Lua investigar e descobrem que lá realmente ela é oca e tem toda uma estrutura alienígena lá, que seriam os nossos antepassados. Então o que é que o filme passa? A mensagem que o filme passa. O filme, inclusive, a história é muito mal amarrada, tudo concentrado em uma família só. É um absurdo o filme, mas vale a pena você assistir somente pela essa teoria, né? Então é mostrado lá a estrutura alienígena, como foi que a inteligência artificial, essa é a parte importante do filme, como a inteligência artificial dominou tudo, se voltou contra a humanidade no começo civil, muito bem, nos fez progredir, evoluir muito, mas depois se considerou melhor e atacou os humanos. E é engraçado que todos os filmes basicamente têm essa mesma história, e é assim, né? O sistema começa a atacar, o sistema artificial, de inteligência artificial começa a atacar os humanos, e o que restou dos humanos que foi para a Lua, né, a fim de colonizar outro planeta, ainda é perseguido pela essa mesma inteligência artificial que tenta destruir. O motivo que se pergunta por quê, né? Se ela é inteligente, porque ela é tão vingativa assim. Então, meus irmãos, é assim, a história é muito mal amarrada, mas vale a pena por alguns recados, né? E a ideia que você vai ver sempre sendo passada é essa. Olha, que foi o ZT que nos criou, que foi isso, que foi aquilo. Sempre negando a espiritualidade, né, meus irmãos? Quando o próprio fenômeno em si, quando você se descontamina dessas versões, de tanta coisa que a gente viu em filme, bonitinha e linda, né? Que eles fazem aquele romantismo em cima disso, dessas teorias. Quando a gente deixa isso de lado, quando a gente descontamina e diz, olha, eu vou olhar o fenômeno, eu vou tirar minhas próprias conclusões em cima do fenômeno, não do que os filmes me ensinaram. Aí você começa a ter outra ideia, né? Ou enxergar outras possibilidades. E é isso que a gente faz aqui, é mostrar exatamente isso. Então, meus irmãos, deixa aí a tua opinião sobre esse fenômeno. A gente volta com mais um vídeo às 5h45 da tarde. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!